Olá, pessoal. Eu sou o Wilson Matias Júnior. Eu sou professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor da Unidade de Ecocardiografia do Instituto do Coração e médico master do Grupo Fleury. Tenho hoje o prazer de dividir, de estar aqui com a gente nessa sessão. São duas pessoas que tiveram um destaque gigantesco durante a pandemia de Covid-19, o Dr. Felipe Galego, que é o coordenador atual da UTI Covid lá do Instituto do Coração e teve um papel gigantesco em todo esse momento que o Instituto do Coração e o Hospital das Clínicas viveu, e o Dr. Celso Granato, que dispensa apresentações. Ele é infectologista, professor livre-docente da Escola Paulista de Medicina e diretor clínico aqui do Grupo Fleury e sabe tudo sobre o Covid. Então, acho que a gente vai aprender muito hoje aqui nessa sessão. Gostaria de agradecer ao Instituto do Coração e ao Grupo Fleury. Esse webinar ele faz parte de uma parceria entre o Grupo Fleury e o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cujo único objetivo é educacional. Então, sem mais interrupções aqui, eu gostaria de, então, falar o tema da nossa discussão, que é a fase aguda de SARS-CoV-2, o que há de novo, quais os desafios terapêuticos e diagnósticos. E vou pedir para o nosso primeiro palestrante, o Dr. Felipe Galego, que vai falar o que pode ser feito para se evitar a terapia intensiva. Boa noite a todos. Obrigado, professor Wilson, pelo convite. Um prazer estar aqui com o professor Celso também. Eu trabalho habitualmente na unidade coronariana do INCOR, mas com o surgimento da pandemia e com a necessidade de a gente criar áreas novas e médicos para cuidar de uma doença que não existia, que não tinha ninguém responsável, acabei sendo incumbido pela instituição e aceitei de coordenar a área COVID do INCOR. E eu gostei muito do tema que foi me dado, o que pode ser feito para se evitar a terapia intensiva. E a minha ideia é falar, claro, de evidências científicas, mas contextualizando com o que nós vivemos ao longo desses aí 1 ano e meio de pandemia e do INCOR, boa parte do tempo, com boa parte dos seus leitos dedicados aos pacientes COVID. Esses são os meus conflitos de interesse em relação à apresentação de hoje. Meus conflitos de interesse se dizem em relação à pesquisa clínica. Como a gente teve muito paciente, teve em torno de 2.500 pacientes internados, a gente acabou sendo convocado para várias pesquisas clínicas e algumas das que eu vou apresentar hoje a gente teve uma participação ativa. Bom, é claro que esse não é um assunto novo para ninguém, eu só quero tentar contextualizar de uma forma cronológica e atualizada o que nós vivemos nesse período. Quer dizer, começamos numa fase onde nós não tínhamos grandes informações, a gente tinha informação epidemiológica da Ásia, da Europa e até dos Estados Unidos quando chegou aqui, mas a gente não tinha nenhuma intervenção que fosse eficaz. E a pergunta é muito interessante, porque claro que a gente pode considerar o tratamento, e nós temos, assim, impressionante o número de pesquisas que tem. A semana passada pediram para eu dar uma aula sobre complicações cardíacas tardias da Covid-19. E aí, num levantamento, acharam 2.100 estudos randomizados, prospectivos, quer dizer, uma coisa louca, assim, para a gente poder entender o que a gente vive. Mas, veja que de evidência consagrada, 20 minutos será o suficiente, porque muitas pesquisas foram feitas, mas o que a gente tem de efetivo, na minha conclusão hoje, vai ficar claro o que tem que ficar de mensagem. E a primeira grande publicação foi o Recovery. O Recovery, então, foi publicado em 17 de julho de 2020, lembrando que a pandemia começou no dia 31 de dezembro. A pandemia não, mas o primeiro caso oficial
quando foi publicado, 31 de dezembro de 2019, na China. Depois chegou-se à conclusão que o primeiro caso tinha sido dia 15, em torno de metade de novembro. Mas a gente viveu aí um período no Brasil, onde a pandemia chegou mais tarde, a gente ficou de fevereiro, 25 de fevereiro, o primeiro caso, até julho, sem evidência. Nós ficamos 5 meses e meio sem o que fazer, e uma grande discussão era o corticoide. Quer dizer, corticoide, tão utilizado por muitas pessoas, tão utilizado por imunologistas, tão utilizado para doença pulmonar, era muito questionado. Na nossa primeira recomendação do Hospital das Clínicas, a gente não usava corticoide, exceto se o paciente tivesse broncoespasmo. Por quê? Como a gente não tinha evidência, a gente precisa trabalhar a medicina baseada em evidência, ainda existia a hipótese, e essa hipótese existe até hoje, que o corticoide utilizado precocemente na primeira semana, quando tem a fase viral, possa levar a uma replicação viral. Isso vai levar a uma fase mais agravada da doença na segunda, terceira semana. Mas aí o Recover foi a primeira publicação e é a publicação, no meu entendimento, de maior impacto até hoje, que foi a avaliação da dexametasona em pacientes hospitalizados com Covid-19. Claro que a gente teve muitas publicações e essa foi tema de uma publicação no New England. Vocês vão ver que boa parte das apresentações que a gente vai fazer hoje, ela acaba sendo do New England, porque é realmente pelo impacto do que precisava ser apresentado, o New England, que é uma das revistas mais importantes, aceitava como publicação. Bom, na ocasião, então, já se tinha a informação da doença inflamatória, do quanto a doença inflamatória era uma doença inflamatória, uma tempestade citoquímica que foi chamado, mas a gente não tinha até esse momento nenhuma evidência científica que comprovasse o tratamento. Então, associado com esse dano pulmonar difuso e pensando que os corticoides poderiam modular a inflamação, essa injúria pulmonar e reduzir a progressão para insuficiência respiratória e morte, que era o que tínhamos até o momento, foi feito esse estudo controlado, ele foi um estudo aberto, isso é uma característica também no meio da pandemia, muito estudo foi aberto, eles foram randomizados, mas eles eram abertos e não tinha como guiar por placebo pela dificuldade de se fazer todo esse processo. E foi optado por usar a dexametasona, um corticoide até em tese menos potente, fácil, barato, de um acesso muito amplo, e o desfecho primário, o endpoint primário, era a mortalidade em 28 dias. Então, era algo muito importante de se observar. Foram avaliados 2.100 pacientes randomizados para receber dexametasona e 4.000 da terapia padrão. Então, neste momento, como o primeiro estudo, foram avaliados pacientes em qualquer cenário que ele tivesse sido internado. A gente está falando de pacientes internados, é o nosso objetivo, pacientes hospitalizados. Então, vejam o que nós temos de avaliação primária. A mortalidade de 28 dias, era o desfecho primário. E o desfecho primário ocorreu em 17%. Como é um estudo grande, o primeiro estudo para a COVID, foram avaliados outros pontos, né? Desfecho secundário, alta hospitalar depois de 20 dias, ventilação mecânica invasiva e o óbito. Então, o desfecho primário do grupo geral foi 17%, mas o que houve de muito importante e o que guiou a nossa terapia até hoje foram divididos os pacientes que usavam oxigênio, que não usavam oxigênio ou que usavam ventilação mecânica. Isso é importante porque, como a pandemia foi evoluindo, claro que numa fase inicial o limiar de internação era mais baixo, se internavam pacientes menos críticos. Com o passar do tempo, praticamente o critério que sobrou para a internação eram pacientes que necessitavam de oxigênio. No INCOR, a gente não internava ninguém que não precisava de oxigênio, mesmo que tivesse muito sintomático, vai para casa com sintomático e só volta se tiver hipoxemia, o oxímetro virou parte do exame físico. E aí vejam que interessante, os pacientes que precisaram de ventilação mecânica invasiva, ou seja, foram entubados, a redução de mortalidade foi de 36%. Os pacientes que precisaram de oxigênio, mas sem ventilação mecânica invasiva, 18% menos de mortalidade. E os pacientes que não receberam oxigênio, não houve diferença. Então, por mais que o estudo tenha mostrado, no total, 17% menos de redução
de mortalidade, o maior grupo impactado foi o mais grave, em segundo, o que recebeu oxigênio, e o que não teve impacto, o paciente sem oxigênio. Portanto, a primeira publicação de impacto foi o Recovery, que mostrou que em pacientes hospitalizados, dexametasona resultou em menor mortalidade em 28 dias nos pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva ou oxigênio, mas não naqueles que não receberam oxigênio. Então, essa é a publicação de maior impacto. Para passar para vocês a ideia num termo de prioridade, a segunda publicação que acaba tendo maior impacto hoje é a questão da anticoagulação. Se no primeiro momento tinha preocupação da resposta inflamatória, no segundo momento logo começaram a aparecer como esses pacientes tinham eventos trombóticos, eventos tromboembólicos diversos. TVP, embolia pulmonar, infarto por embolia, trombose venosa cerebral. E até os primeiros casos de anatomopatológico aqui do Hospital das Clínicas identificaram uma quantidade de trombos subclínicos muito grande, o paciente morria, ninguém tinha feito hipótese e tinha essa questão de trombo. Então foi feito um grande grupo, foram feitos 3 estudos principais pensando em anticoagular os pacientes, o REMAP-CAP, o ACTIVE-4A e o ATTACK. Esses estudos, inicialmente, eles eram estudos independentes. Depois, esses estudos foram juntados para fazer uma grande população. Nós somos convidados a fazer parte de um grupo único para juntar informações e ter uma publicação de maior impacto. Na publicação inicial, a gente anticoagulava terapêutico versus profilático com heparina, pacientes mais ou menos graves. Internava, partindo do princípio que interna com oxigênio, internava e anticoagulava na enfermaria e também na UTI. E isso gerou 2 publicações, essa primeira de coagulação terapêutica com heparina em pacientes críticos com Covid-19, pacientes de UTI, e uma segunda publicação, pacientes não críticos com Covid-19. E por que essa publicação ela foi desmembrada? Importante dizer que o Brasil teve uma participação importante, nós do INCOR participamos bastante, conseguimos colocar um número grande de pacientes e tivemos a experiência também. Bom, em relação a esses estudos, o ATTACK do qual nós participamos foi o mais prevalente, 55% dos casos vieram do ATTACK, mas tivemos também o ACTIVE-4 com 32% e o REMAP-CAP com 12%. Em relação aos países, o Brasil foi o segundo país que mais incluiu, com 20%. Perdemos para os Estados Unidos, claro que estava nesse momento com um número muito maior de casos, e também pelo tamanho da população, com 50%. Mas nós ficamos acima dos outros países, e segundo veio Reino Unido e Canadá. E é muito interessante que o desfecho, veja, o que nós tínhamos, que esses pacientes morriam, e ou eles morriam de complicações pulmonares, resposta inflamatória, e aí nós temos o recovery com corticoide, ou morriam de complicação tromboembólica. E a complicação tromboembólica a gente não sabia, e talvez a gente não saiba ainda em detalhes. Claro que pode ser embolia pulmonar maciça, mas pode ser microêmbolos que dificultam a perfusão. Porque a gente vai ter uma questão de ventilação e de perfusão, lembrando que a gente tem inúmeras complicações associadas à Covid-19, mas a principal é respiratória, é pulmonar, e as complicações que advêm daí, elas advêm dessa insuficiência respiratória. Para vocês terem uma ideia, por muito tempo, a nossa UTI Covid no INCOR teve 75% dos pacientes entubados, 50% em diálise. Então, uma série de complicações, mas a pulmonar é a principal. Então, qual foi o desfecho analisado? Foi o tempo de sobrevida, o tempo fora de órgãos que precisassem de suporte, seja diálise e ventilação mecânica, quer dizer, o paciente que precisaria de um acesso menos crítico. E o tempo, a sobrevida até a alta hospitalar, ela sempre foi maior no paciente que recebia a dose de anticoagulação plena comparada com a dose profilática. Isso sempre nós vamos ver uma significância estatística. Eu vou ver num gráfico de barras, que acho que fica mais fácil de nós vermos, os pacientes com doença moderada que sobreviveram até a alta hospitalar e receberam suporte de órgãos. Veja que foi mais tempo livre, 80% na dose terapêutica, contra 76% na dose usual, a dose profilática. Avaliando em 21 dias os pacientes que precisaram de suporte de órgãos, 4 dias o paciente com profilaxia, 1 dia o paciente com dose terapêutica. A taxa total de sangramento nos pacientes com doença moderada, a gente teve sim, lógico, é esperado em qualquer estudo, a gente é acostumado na cardiologia com isso, uma taxa maior de sangramento
e esse sangramento foi menos significativo na moderada do que na severa. A conclusão do New England foi que em pacientes não críticos, uma estratégia inicial de anticoagulação terapêutica com heparina aumentou a probabilidade de sobrevida na alta hospitalar, com uso reduzido de suporte respiratório ou cardiovascular comparado com a profilaxia. Mas é importante dizer que nós incluímos pacientes em enfermaria e UTI. E a outra publicação do New England em paciente de UTI não é o foco da apresentação, mas é importante dizer, não houve benefício. A conclusão, portanto, é que as doses terapêuticas de heparina, quando comparado com as profiláticas, aumenta a probabilidade de sobrevida com menor necessidade de suporte de órgãos. E agora, bem recentemente, dia 7 de outubro, teve um outro estudo do JAMA que chegou à mesma conclusão, que a dose terapêutica de heparina de baixo peso versus a profilática em pacientes sem UTI reduziu a taxa de eventos. Aqui eles consideraram o dímero. Nós, na multiplataforma, não consideramos o dímero. Teve uma análise de subgrupo de dímero que não houve diferença, mas não era importante. Hierarquicamente, corticoide, anticoagulação, tocilizumab. Bom, o tocilizumab são os antagonistas da interleucina 6, tem o tocilizumab e tem o sazirumab. Inicialmente, esse estudo publicado em 25 de fevereiro, no New England, do tocilizumab, não encontrou benefício. Não encontrou benefício em relação ao desfecho primário. O estudo foi neutro, e essa foi a conclusão do New England. Em pacientes com Covid severa, o tocilizumab não reduziu a melhor mortalidade em 28 dias. Mas, mais recentemente, depois de 1º de maio, veio o tocilizumab do grupo Recovery, o mesmo grupo Recovery do corticoide, um estudo randomizado, controlado, mas open label. E aí encontrou redução de mortalidade, esse foi o estudo maior, 4.000 doentes, encontrou redução de mortalidade aos 28 dias. Lembrando, claro, que na publicação desse estudo tocilizumab, os pacientes já vinham de corticoide, porque já havia sido estipulado como uma terapêutica efetiva. Portanto, em pacientes hospitalizados com hipóxia e resposta sistêmica inflamatória, o tocilizumab melhorou a sobrevida nos pacientes que já usavam corticoide. Mas é importante dizer que aqui esses pacientes poderiam ser incluídos em enfermaria ou UTI. Então, a gente acaba tendo, em relação à nossa pergunta inicial, alguma confusão em relação a qual o cenário desse paciente usar exatamente. E, por último, nós temos a classificação, um outro grupo anti-inflamatório que age num outro local, o tofacitinib. Esse estudo é muito importante para a gente, o Stop Covid, porque é um estudo de 15 centros brasileiros, o INCOR também participou, e foi um estudo só com grupos brasileiros, publicado em 16 de julho. Ele foi um estudo um pouco menor, é verdade, menos de 300 pacientes, mas nós encontramos o endpoint primário de óbito e insuficiência respiratória aos 28 dias, de uma forma 37% melhor no grupo tofacitinib do que no grupo placebo. Então, a conclusão do estudo foi que nos pacientes hospitalizados com Covid-19, o tofacitinib levava menor risco de óbito ou insuficiência respiratória. Esse foi importante, um estudo muito importante, mas em relação à nossa pergunta inicial, a gente inclui esses pacientes tanto na enfermaria como na terapia intensiva. A Anvisa até recebeu o pedido de uso emergencial do medicamento. Essa medicação já é utilizada para artrite reumatoide. Dia 28 de julho, eles receberam um pedido, mas eu ainda consultei hoje e ainda não tenho uma resposta se eles aprovaram ou não. Então, pelo que eu entendi no site da Anvisa, não há aprovação. Mas, muito mais recentemente, dia 1º de setembro, houve a publicação do baricitinib, da mesma família do tofacitinib, mas esse estudo ele foi maior, foi um estudo com 1.500 pacientes, e aí sim ele teve um número maior para se avaliar, ainda assim no endpoint primário, que era progressão para alto fluxo, ventilação não invasiva, ventilação mecânica e necessidade de ECMO, não encontrou diferença. Então, o desfecho primário não foi encontrado, mas o desfecho secundário, mortalidade por todas as causas, sim. Claro que de uma forma científica, estatística, se a gente não atinge o endpoint primário, o endpoint secundário é apenas um gerador de hipótese, não dá para concluir, tanto que essa é a própria conclusão do estudo, que embora não haja redução no endpoint primário, foi encontrado segurança e houve uma associação com redução de mortalidade. Então, um impacto menor. E eu finalizo mostrando a última recomendação. A Organização Mundial de Saúde tem feito um guideline que eles chamam de guideline vivo. Eles fizeram inúmeras atualizações, a última é do dia 24 de setembro,
e eles vão contextualizando, de acordo com as novas evidências, o que tem de importante. Eu gostaria de começar com essa informação. Acho que essa informação ela é muito legal da gente ver. Uma vez que o paciente tem o diagnóstico confirmado de COVID-19, ele deve ser classificado como não grave, é aquele que ele pode ter sinais e sintomas, ele pode ser muito sintomático, COVID é uma doença chata, acho que muitos sabem disso, mas sem necessidade de internação. Aqueles que internam, eles têm que ter hipoxemia, ou uma pneumonia que requer internação, ou algum grau de insuficiência respiratória. E o crítico, aquele que vai para a UTI, ele tem que ter risco de vida, insuficiência respiratória, sepsis ou choque séptico. Essa definição é muito importante, porque a gente vai contextualizar de acordo com a pergunta e o tema que foi me dado. Aquele paciente que está em casa, e aqui eu vou passar rapidamente por outras terapêuticas não abordadas, não tem indicação de corticoide, não tem indicação de vermectina, não tem indicação de hidroxicloroquina, e um composto de anticorpos monoclonais, ele pode utilizar, isso houve benefício. No paciente hospitalizado, corticoide, tocilizumab, e não pralopinavir, ritonavir e remdesivir. E no paciente de UTI, tocilizumab e salilizumab. E aí, para o meu último minuto, a pergunta que me foi feita. COVID-19, o que pode ser feito para se evitar a terapia intensiva? Na ordem de importância, primeiro, em linhas gerais, suporte respiratório, né? Porque o princípio básico do paciente ser internado é necessidade de oxigênio, e aí fisioterapia, prona acordada, quer dizer, trabalhar a parte respiratória. Em termos de tratamento, corticoide sistêmico, essa indicação é forte. Foi testada a dexametasona, mas há recomendação na Organização Mundial de Saúde para a gente usar hidrocortisona, metilprednisolona ou até prednisona. Corticoide, primeira coisa. Segunda coisa, forte recomendação, uso de anticoagulação com heparina plena. A gente tem que ver os critérios de exclusão dos pacientes com risco de sangramento, mas forte recomendação. Essas duas são as terapias principais. Os bloqueadores da interleucina 6, como o tocilizumab, a Organização Mundial de Saúde até coloca de uma forma, uma forte recomendação em associação com corticoide, porque os últimos estudos foram muito positivos, os resultados. Mas a gente precisa contextualizar que boa parte daqueles pacientes que vão ser internados na enfermaria, eles não evoluiriam para a UTI, mesmo sem usar o tocilizumab. E a gente foi testemunha disso com 2.500 casos. E é uma medicação cara, e não só cara, houve falta no Brasil, houve falta no sistema público, houve falta no sistema privado. Então, talvez a gente tenha que tomar cuidado. É um paciente que, se não está evoluindo bem com tocilizumab, com corticoide, a gente pode associar o tocilizumab na enfermaria antes da UTI, que é a pergunta: tratamento de UTI, corticoide, anticoagulação, considerar o tocilizumab. E como uma alternativa, os bloqueadores inflamatórios que têm um pouco menos de evidência, mas tem evidência, tofacitinib e o baricitinib. Extrapolei um minuto, eu agradeço muito vocês, vou voltar depois na última parte, certamente, para debater dúvidas com vocês, junto com o professor Wilson. Parabéns, professor Felipe. Queria apresentar agora, então, professor Celso Granato, que vai nos falar sobre a evolução dos testes para o diagnóstico e acompanhamento dos indivíduos infectados ou vacinados contra o SARS-CoV-2, a experiência aqui obtida aqui no Fleury durante a pandemia. Celso, com você. Muito obrigado, professor Wilson. Queria agradecer pelo convite, é um prazer participar desse evento junto com o Dr. Felipe também. Então, pessoal, olha, embora eu vá ter que falar algumas marcas, né, de produtos, só para poder situar vocês, eu não tenho nenhum conflito de interesse, não tenho nenhum relacionamento com nenhum desses produtores, né? Bom, como vocês se lembram, quando começou essa pandemia, teoricamente no final de 2019, nós tivemos um consumo internacional de kits diagnósticos, de reagentes diagnósticos. Só que não dava para todo mundo fazer os testes, né? Porque o Brasil começou um pouquinho depois dos outros países, felizmente, então nós tínhamos uma carência de reagentes para poder fazer os testes. Então nós optamos fazer os testes principalmente em pessoas graves, em geral internadas em UTI, dos hospitais que o Fleury atende, né? Que são basicamente o Sírio-Libanês, o Oswaldo Cruz, Santa Catarina, aqui em São Paulo,
E era um material que a gente tinha de pacientes positivos no nosso PCR, né? E que a gente tinha um segmento com soro, né? Guardado dessas pessoas. Quando começaram a aparecer lá para abril, maio de 2020, os primeiros testes sorológicos, nós usamos esses soros para fazer a validação dos kits diagnósticos. Eles tiveram um ótimo desempenho. O problema é que, a partir da metade do ano passado, começaram a aparecer pacientes com formas mais leves, pouco sintomáticas ou até totalmente assintomáticas, e aí o desempenho dos testes começou a ficar mais complicado, né? Então, qual foi a estratégia que nós usamos, né? Para identificar o agente, o diagnóstico direto, então existem vários PCRs, até uma primeira cuidado que eu quero falar para vocês, né? Existem vários protocolos de PCR, às vezes a gente ouve o pessoal querer fazer comparação entre os vários PCRs, e isso é um perigo enorme, né? Então, existem PCRs que têm como alvo a nucleoproteína, a RNA polimerase RNA dependente, o gene N, o gene E, e a única coisa que a gente não usa é o spike, porque o spike, aquela anteninha do vírus, é o lugar onde o vírus sofre mais mutação, porque é aí que está o sítio de anticorpos neutralizantes. Então, se você usa essa região, começa a ficar muito preocupado, o teu teste vai furar muitas vezes, né? Porque cada vez que o vírus sofre mutação aqui, o primer já não liga e você pode ter um resultado falsamente negativo, né? Nós usamos vários protocolos no Fleury, e a maior parte deles é desenvolvido no laboratório mesmo, né? Mas usamos também kits comerciais, como o kit da Roche, o kit do Gene Expert. Qual é a época ideal para se fazer o teste? É entre o 3º e o 10º dia após o início dos sintomas. Mas é claro, se o paciente já tiver sintomas, os médicos vão avaliar, então, a pertinência epidemiológica ou clínica do teste, pode fazer no primeiro dia de sintoma, não tem problema nenhum, mas, em geral, a carga viral é maior entre o 3º e o 7º dia. E a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação, porque esse vírus é um vírus muito maroto, ele costuma mudar de lugar. Então, às vezes ele está no nariz, às vezes ele está nas fezes, às vezes ele está no lavado broncoalveolar. Então, nem sempre um resultado negativo no nariz, no orofaringe, exclui totalmente o diagnóstico. Outra coisa é que, em função dessa diferença que tem entre os vários testes de PCR para detectar o vírus, os resultados não são totalmente comparáveis, né? Então, por exemplo, o CT é um valor que a gente usa, que quantas vezes eu precisei multiplicar o RNA viral até ele se tornar detectável. Então, se a pessoa tem uma carga viral muito alta, o que acontece é que você multiplica poucas vezes, o vírus ele já fica positivo. Então, carga viral muito alto significa CT baixo. E quando o paciente tem pouquinho vírus, que eu preciso fazer muitos ciclos de PCR, o CT fica alto. Então, alto CT significa baixa carga viral, é inversamente proporcional. E a questão das variantes. Quando nós percebemos, na metade do ano passado, que estavam começando a aparecer variantes de forma importante, nós usamos um PCR que detecta 3 regiões diferentes do vírus. Então, nós fizemos um teste quadriplex, porque ele pega 3 regiões genômicas do vírus e mais um controle interno, né? Porque aí, mesmo que o vírus sofra mutações, você não vai perder, ele não perde sensibilidade. Ao longo do tempo também começou a aparecer o teste em saliva, né? É o mesmo PCR, né? E a sensibilidade foi bastante adequada para você usar na rotina. Tinha uma sensibilidade comparada com o material do nariz de 94%. E não houve falso positivos. Então, a especificidade foi de 100%. Né? Agora, a validação desse teste foi feita sempre em pessoas que são sintomáticas. Né? E é muito difícil você fazer uma validação com pessoas assintomáticas, porque você não sabe se a pessoa teve claramente infecção ou não. Então, ninguém sabe exatamente a sensibilidade desse teste para assintomáticos.
Agora, é muito bom você colher, né? Porque você dá uma cuspidinha num frascozinho, né? Você protege o ambiente, porque você colher do orofaringe, a pessoa tosse, a pessoa espirra. Então, é por isso também que evoluiu-se para uma coleta em ambiente aberto, aqueles famosos drive-thrus, que isso protege também o meio ambiente, protege o funcionário, né? É muito importante, pessoal, o volume de saliva, e eu aprendi com os dentistas que é melhor você colher no período da manhã, tá? A composição da urina da saliva é diferente de manhã e de tarde, então, de preferência, colher sempre de manhã. E quando você vai fazer o teste na saliva, se for por motivo de viagem ou obtenção de um visto, é bom fazer uma consulta com a companhia aérea ou consulado, se ele é aceito, tá? Bom, então, nós mandamos fazer esse funilzinho que se encaixa aqui no tubo, a pessoa dá uma cuspidinha e tem que ter um volume mínimo, né? A gente aprendeu que crianças a partir de 3, 4 anos, preferentemente, já conseguem fazer isso. Quando a criança é menor do que essa idade, a gente colhe com uma sondinha, né? Bom, e os testes rápidos, né? Os testes rápidos, eles não são exatamente um PCR. É um teste que é chamado de LEMP, porque o PCR normalmente usa pelo menos 2 até 3 enzimas. O LEMP usa uma enzima só que tem as mesmas funções. Como ele usa uma enzima só, ele trabalha numa temperatura só. E o que a gente perde muito tempo no PCR é com essa ciclagem térmica, né? Então, é uma reação que tem um tempo de resposta de 15 minutos. E o alvo é a RNA polimerase e RNA dependente. Novamente, ele pode não ser comparado com testes de PCR que têm alvos diferentes. A gente não consegue usar o mesmo material que você faz para o RT-PCR para fazer o LEMP, porque esse aqui tem que ser colhido num suave seco. Então, tem que ser um material diferente. E essa técnica rápida não foi validada para saliva. Então, você é obrigado a fazer um raspado de nasofaringe ou de orofaringe. Na nossa validação, se a amostra for colhida em pacientes com sintomas e colhida até 7 dias depois do início dos sintomas, teve uma sensibilidade de 100%. Isto é, quando o CT estava até 30. Quando o CT é acima de 30, a carga viral muito pequena, o LEMP pode perder, né? E a mesma coisa que eu falei para a companhia aérea e para consulado, é bom consultar se eles aceitam. Esse teste, então, da Abbott, né, é chamado de ID Now, e é uma maquininha que tem o tamanho de uma maquininha de cartão de crédito, tá? Bom, além disso, existem várias outras marcas. Aqui, então, por exemplo, existe o kit da Cepheid, o Gene Express, né, que faz um PCR dentro de um cassetezinho. A gente usa isso para várias outras doenças, para gripe, influenza, para vírus inicial respiratório, para tuberculose, né? Também é bastante interessante e tem uma sensibilidade de 88% na nossa validação em relação ao RT-PCR, uma especificidade de 100%. E o valor preditivo, claro, vai depender da prevalência da doença na população que você está avaliando. Outro teste que ficou muito em voga é a detecção do antígeno viral. Vocês sabem que vírus é um serzinho muito simples, né? Ele tem, no caso do coronavírus, um RNA e uma proteína. E ele detecta, esse teste, a nucleoproteína, que é aquela proteína que está no miolinho do vírus. A técnica é a imunocromatografia, que é a mesma daquela que a gente usa para fazer teste de gravidez, teste de gripe, de sincicial respiratório. E o material também é nasofaringe e orofaringe. Na nossa casuística, nós temos uma sensibilidade de 94% em pessoas sintomáticas e não tivemos falsos positivos. Novamente, cheque em companhia aérea e consulados se é possível usar essa técnica. Como vocês podem ver nesse teste, nesse slide, existe uma variação muito grande de sensibilidade de acordo com o produto. Nós usamos, obviamente, esse aqui, porque a experiência que tivemos foi muito boa também, mas existem testes imunocromatográficos, muitas vezes usados em farmácia, que não têm a mesma sensibilidade que os testes de melhor qualidade, né? Aqui está o desenho do teste, né? Aqui é um teste positivo, o teste deu aqui essa banda e o controle funcionou.
Aqui é um teste negativo, porque o controle funcionou e o teste não teve nenhuma marquinha aqui. Agora, esses dois testes aqui, o controle não funcionou. E se o controle não funcionou, o resultado é inválido. Você não consegue tirar conclusão sobre ele, né? E eu achei esse trabalho muito interessante, porque ele mostra a relação que existe entre a quantidade de vírus e a sensibilidade dos vários testes. Então, você vê, quando a pessoa tem mais do que 10 milhões de vírus, a sensibilidade foi de 100%. De 1 a 10 milhões, 92%, até que chega no momento que a pessoa tem de 100 a 1.000 vírus, a sensibilidade já está de 39%. Então, a sensibilidade é menor do que do PCR, mas eu ainda acho que é um teste bastante válido, especialmente num país como o Brasil, de dimensões continentais e com muita limitação para fazer o teste. Lembram que eu falei para vocês a questão da sorologia, né? Então, como a gente não conseguiu fazer o teste para todo mundo, vamos tentar usar a sorologia para fazer o diagnóstico, né? Então, no Fleury, nós usamos duas técnicas, uma da Roche e uma da Abbott, que é seguindo uma orientação do CDC, que sugere que a gente use sempre duas técnicas para poder ter uma sensibilidade maior. E como nós fizemos a validação com pacientes graves, o teste foi muito bom. Então, 95% das pessoas que tinham tido formas graves da doença tinham a sorologia positiva após 4 semanas. Mas, casos leves a moderados, a sensibilidade já foi muito rara. E, no caso das pessoas que tinham sorologia positiva em função da doença, a sororreversão no período de 5 a 6 meses é incomum. As pessoas vão negativar essa sorologia mesmo após a doença, mas isso vai demorar 5 a 6 meses, mais ou menos. Mas isso depende muito do teste que se usa. Esse aqui foi um estudo feito na Islândia, que praticamente avaliou toda a população, mostrando que, dependendo do teste, essa sorologia podia se negativar ao longo do tempo. E isso aparece também nesse estudo, mostrando que há kits em que a sensibilidade caiu ao longo do tempo, enquanto kits mantêm essa positividade durante um tempo mais prolongado. É lógico que esses produtores de kits que caíram aqui já lançaram outras versões, mas é só para saber que a gente tem que ficar de olho nisso para ter certeza de que a negatividade aconteceu. E isso aconteceu, inclusive, com testes que são considerados muito bons, como, por exemplo, o PRNT, que é o teste de neutralização. Quer dizer, mesmo o teste de neutralização, que é considerado padrão ouro, ele tem um declínio, enquanto que esse teste da Roche de nucleoproteína, ele não teve declínio, tá? Não houve uma inflexão negativa. Então, são testes de qualidade bastante boa, né? E, mais recentemente, pessoal, surgiu aquilo que eu chamo, entre aspas, de sorologia neutralizante. Na verdade, no laboratório, a gente chama de neutralização uma reação em cultura de célula. Você coloca o vírus na cultura, ele vai provocar um efeito citopático. Se a pessoa tiver anticorpo, você vai neutralizar o efeito citopático. Por que isso é importante? Porque aquela proteína que eu falei para vocês, do spike, que é aquela anteninha do vírus, é uma proteína muito grande. Ela tem 21 epítopos. Então, se você não tomar cuidado, você está detectando anticorpo contra outras regiões dessa proteína que não são aquela pontinha, que é o RBD, Receptor Binding Domain, né? Então, nós fazemos um teste que é chamado de funcional, né? Que é aquilo que se aproxima mais de um teste de neutralização. Então, você pega uma solução de RBD, aquela pontinha do spike, que é clonada, né? Ela é colocada em contato com o soro da pessoa, mais conjugado. Isso é feito em separado. E aí você coloca isso em contato com o receptor celular do vírus, que é o ACE2. Se você tiver anticorpos aqui, esse RBD vai ser neutralizado e você não vai ter cor. Então, a presença de anticorpos neutralizantes significa que não tem cor. Quando a pessoa não tem anticorpos, esse RBD vai se ligar no ACE2, com o conjugado vai dar cor. Então, produção de cor é ausência de anticorpos neutralizantes. Se não tem cor, é presença de anticorpos neutralizantes. Então, isso é contraintuitivo, né? Então, a gente precisa estar sempre alerta para isso. Na nossa validação, pessoal, quem tem anticorpos neutralizantes abaixo de 20% é negativo. Quem tem acima
de 35% é positivo. E existe, como sempre, uma zona cinza, que é entre 20% e 35%. Aí a gente faz um teste adicional, que é um outro kit da Roche, que é só para spike, para confirmar se isso é verdadeiramente positivo ou não. Tá? Então, aqui está o desenho do teste, ele é chamado de CPAS, a marca comercial. Né? Bom, nós queríamos saber qual que é a frequência de positividade após a vacinação. Então, nós selecionamos 1.818 pessoas que tomaram 2 doses de vacina há pelo menos 15 dias. Na época que nós escolhemos esse material, 85% das pessoas tinham tomado a Coronavac e 15% a AstraZeneca. Lógico que isso mudou ao longo do tempo. Mas nós tivemos, pessoal, 77% das pessoas soropositivas e 15% indeterminadas e quase 8% negativas. Então, a vacinação teve um resultado, do ponto de vista de geração de anticorpos, muito interessante. Né? Agora, outro dado que eu achei curioso é que 298 pessoas desse mesmo grupo, além de fazer a sorologia, entre aspas, neutralizante, ela fez também o teste de sorologia tradicional, e 41% apenas foi positivo. Isso significa assim, se vocês quiserem avaliar a resposta vacinal, o melhor é usar o teste, entre aspas, neutralizante, do que a sorologia tradicional, porque ela dá uma sensibilidade menor. A sorologia, ela é concomitante com a resposta imune celular. Vocês veem aqui o aparecimento de anticorpos, foi ao mesmo tempo que a resposta imune celular, CD4 e CD8, e sabe-se hoje em dia que mesmo pessoas que são assintomáticas ou com formas leves de COVID têm uma resposta imune celular robusta, medida através da produção de interferon gama. Né? Bom, outro dado que eu acho interessante foi publicado pelo Emerging Infectious Diseases, que é uma publicação do CDC, que mostrou que 60 dias após o início de sintomas, 17% das pessoas tinham IgG negativa. Só que 78% desses pacientes tinham imunidade celular positiva medida pelo ELISpot, que é o tipo de teste que a gente faz para medir a produção de interferon gama. Então, mesmo que a pessoa tenha sido vacinada, que ela tenha uma sorologia negativa no teste de neutralização, não quer dizer que ela não tenha resposta imunicelular. Nessa casuística, 78% das pessoas tinham. Né? Bom, pessoas convalescentes, como eu falei para vocês, têm não só uma resposta sorológica como celular, e houve uma correlação muito forte entre os títulos de anticorpos neutralizantes e o número de células T específicas contra o vírus, mostrando que isso pode ser usado como um correlato de proteção. Será que isso acontece também na vacinação? Esse trabalho que eu gosto muito é um trabalho da Nature Medicine, como vocês veem, e que tem a doutora Kanta Subbaral, que foi chefe do serviço de influenza do CDC durante muitos anos. E o que eles mostram aqui? Que esse trabalho mostra que tem os testes de neutralização é altamente preditivo de resposta imune protetora. Então, a gente sempre teve essa dúvida, né? Será que se eu medir anticorpos neutralizantes quer dizer que a pessoa está protegida? Segundo esse trabalho da doutora Kanta, sim. E esse trabalho também eu gosto muito, é o trabalho do VEX, que é capitaneado pelo Stanley Plotkin, né? O pessoal da área de infecciosas conhece bem, porque ele é autor de vários livros de vacinação. E ele mostra também que existe uma correlação entre níveis de anticorpos neutralizantes e resposta imune celular. Né? Então, quais são as conclusões? Né? Os testes diretos e os testes sorológicos dirigidos contra o SARS-CoV-2, eles têm apresentado uma evolução constante em relação à interpretação dos resultados. Os testes tradicionais, eles medem principalmente IgG, e eu desaconselho o uso de IgM, porque a gente cansou de ver IgM falsamente positivo. Né? Os testes de neutralização, eles têm sido empregados para avaliação da resposta vacinal, mas eles têm que ser interpretados com muito cuidado. Eu diria que a pessoa que tem um teste positivo é bom, mas a pessoa que tem um teste negativo não exclui a proteção. Mas a gente não sabe exatamente
em termos de unidades internacionais, qual é o nível de proteção, né? E quanto tempo eles demoram, né, para ficar positivo, quanto tempo eles perduram, né? Então, caso a pessoa resolva utilizar esse teste, tem que usar com muito cuidado. E, para encerrar, uma última palavra, pessoal, continue usando máscara, tá? Mesmo as pessoas vacinadas, acredito que a maior parte de nós é profissional da área de saúde, já tomou até a terceira dose, mas, por favor, continue a usar as máscaras, especialmente em ambientes fechados. Ambiente aberto vai depender do lugar que você for. Como diz a Natália Pasternak, se você for na 25 de março, no sábado de manhã, vá de máscara. Mas se você for passear no Ibirapuera na quarta-feira à tarde, você pode ir sem máscara. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, pessoal, acho que as apresentações foram brilhantes, né? E aí a gente muitas vezes aprende e fica com mais dúvidas, né, Celso e Felipe? Normal. Eu vou começar com o Felipe aqui, perguntar o seguinte, Felipe. Eu vou contar uma história aqui que algumas pessoas já sabem. Eu, durante a pandemia, acabei cuidando de muito doente meu no consultório, acompanhando os pacientes que ficavam extremamente ansiosos, né? E eu acabei tendo o primeiro paciente que eu atendi foi em março de 2000, e a partir de abril, maio, começou a história do corticoide, eu comecei a usar a dexametasona, ainda ambulatorialmente, mas em pacientes com PCR elevado, e eu tive a curiosidade de fazer ultrassom pulmonar nesses doentes que eu atendia. Quando a saturação começava a cair, eu percebia que pelo ultrassom pulmonar estava com muita linha B, eu prescrevia dexametasona. Mas você comentou com a gente, né, Felipe, que o uso, em princípio, do corticoide é mais para o paciente hospitalizado, né? Como é que você vê essa linha do ponto de vista clínico? Porque até o paciente chegar no hospital, assim, a gente acha que precisa de fazer alguma coisa a partir do sexto dia para os pacientes, para que eles justamente não precisem de ser hospitalizados, né? Então, aquele doente que começa a cair eu sei que ainda a gente falta evidência para isso, mas a experiência que eu tive depois do sexto dia, esse doente que começa a cair, a saturação começa a bater 93, 92, eu entrava com corticoide, e muitos deles acabavam dando uma estabilizada e não precisavam de internado. Não sei se a doença ia evoluir até aquele ponto mesmo, ou se o corticoide que eu prescrevi ajudou alguma coisa. Qual é a tua visão disso? Legal, Wilson. Claro que agora, para quem está acompanhando a gente, saindo da medicina baseada em evidência, a gente discutindo opinião. Eu acho que o recovery é a melhor evidência que a gente tem até hoje de todas, e ele é uma evidência que o desfecho foi muito duro, por isso que o resultado é muito bom, porque o desfecho é mortalidade. Mas eu acho que a gente tem o universo antes de mortalidade, né? Que desde alívio sintomático, a reduzir internação, tudo isso não foi avaliado. A grande dúvida que existia de usar o corticoide é na teoria, isso também não é comprovado, é só in vitro, que ele pudesse aumentar a replicação viral. Então, a gente acabou falando mais ou menos da mesma coisa. Não usar na fase onde você pode aumentar a replicação viral, que seria na primeira semana. Só que na primeira semana, o doente não precisa de oxigênio. Isso é muito claro. Assim, o doente não interna nos primeiros dias, exceto se o colega quiser internar, porque ele está muito sintomático. Tanto que no recovery, ele usou de 5, inicialmente, a dose inicial foi de 5 a 13 dias. Então, assim, ninguém usou com menos de 5 dias. Teve gente que internou hipoxêmico com 5 dias. Então, assim, transpondo para a sua pergunta, eu imagino que se você foge daquele período teórico, onde você está aumentando o risco de ter uma replicação viral, poxa, o corticoide, a gente sabe disso para muitas doenças. Ele é um ótimo medicamento como sintomático, como anti-inflamatório. Talvez não tenha impacto, e a única coisa que teve impacto ambulatorial foi o recém-publicado os anticorpos monoclonais, porque de resto é tudo muito... O estudo da colchicina, que teve uma grande participação brasileira também, o desfecho é muito pequeno, quer dizer, aquela população
como ela evolui bem de qualquer jeito, nada teve impacto ambulatorial. Por isso que, independente de qualquer colocação política, mas pensando na ciência, por isso que cloroquina não, ivermectina não, nada que foi feito ambulatorialmente, exceto a recém-publicação dos anticorpos monoclonais, também são super difíceis, porque são caros pra caramba, tem que fazer injetável, quer dizer, quase que não tem aplicabilidade prática. Mas eu acho que sim, eu entendo o que você está fazendo. Tanto que assim, eu também acabei monitorando muita gente em casa, e quando o paciente persistia sintomático depois da primeira semana, muitas vezes eu dei. Eu acho que o recovery teve uma participação fundamental, importantíssima, porque além de ser corticoide, é coisa pouca, né? São 6 miligramas de dexametasona, diferente até do que os próprios pneumologistas gostam de fazer, de dar 1 a 2 miligramas por quilo de metilprednisolona. Nem é isso que nós estamos falando. Então, eu acho que tem espaço. A gente não tem evidência, não dá para ter evidência nisso, mas eu acho que o que você fez tem um raciocínio fisiopatológico muito bom. Felipe, antes de passar a pergunta para o Celso, eu queria perguntar uma coisa a mais para você sobre febre. Você não falou a tua visão clínica, né? Porque a febre é um negócio que assusta tanto quem está em casa, né? A persistência da febre, quanto no paciente em terapia intensiva. Vários pacientes eles persistem com febre após o 6º dia, né? E qual que é a tua visão da presença de febre nesses pacientes? E se você combate a febre todas as vezes de forma vigorosa, como é que é a tua experiência nesse sentido? Eu acho que a febre ela caminha junto com a resposta inflamatória. Então, a gente tem, naquela primeira semana, o paciente que tem febre, ele pode ser só uma resposta inflamatória, e aí muita gente coça de vontade da corticoide, o paciente dá corticoide, e o duro é se convencer o doente que ele tem que tomar só dipirona em casa. Mas na primeira semana é o que eu fazia. Quando ele vinha com febre na segunda semana, aí eu tinha 2 preocupações. Ou da inflamação estar muito persistente, ou dele já ter uma infecção bacteriana secundária. E aí sim ele precisava de antibiótico. Você vê que em nenhum momento eu falei de antibiótico, mas é claro que no começo a gente usava ceftriaxona e azitromicina para todo mundo. Depois a gente tirou a azitromicina e ficou com ceftriaxona, até que a gente tirou tudo. E este ano, desde o começo do ano, a gente não dava antibiótico para ninguém. Mas no começo, por conta da febre, vai que tem uma infecção bacteriana secundária. Como virou rotina a gente fazer tomografia, quer dizer, você tem tomografia, não tem consolidação, ele tem vidro fosco, ele tem uma resposta inflamatória sem resposta bacteriana. Então, são 2 coisas em relação à febre. Ou uma resposta inflamatória mais exacerbada, aí você tem que tratar mais agressivamente, e aí nós vamos entrar inicialmente com corticoide, depois considerar inibidor de interleucina 6, ou ele tem infecção bacteriana secundária, e aí além de controle da febre, a gente tem que dar antibiótico também. Celso, eu queria te perguntar sobre, ainda falando sobre testes, né, que é um universo gigantesco nessa área, e mesmo nós clínicos dominamos muito pouco todas essas formas de testes, mas conta para a gente o seguinte, algum fármaco altera esses resultados? Existe alguma chance de fármaco oral ou alguma, não sei, ou algum preparo? O indivíduo vai colher o RT-PCR e faz gargarejo em casa antes, dá uma higienizada na garganta. Isso muda alguma coisa ou não muda nada? Não muda, viu? Os vírus, eles são patógenos intracelulares obrigatórios, né? Tanto é que a gente tem que realmente raspar, né? É um suave para você poder trazer célula com o vírus. Nós sabemos, né? Aí você rompe a célula para poder ter o vírus. Então, não vai acontecer, não tem perigo. Comentando um pouco do que o Felipe falou, que é absolutamente verdade, né? É assim, se você usar corticoide no começo, ele vai aumentar a carga viral mesmo, porque ele é imunodepressor, né? Por isso mesmo que a gente acaba, quando usa na segunda semana, né? Porque senão ele vai interferir com a carga viral. Mas, tirando isso, o único dado que a gente tem mais otimista, mas ainda não está publicado oficialmente, é uma publicação só da Merck, é o Molnupiravir, né? O Molnupiravir é um antiviral que apresentou um resultado bastante interessante, de acordo com o levantamento da Merck, né? Com uma eficácia até de 50%, né? Ele vai diminuir a carga viral, sim.
Mas isso não é uma coisa que está muito no plano experimental, né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa, que hoje em dia tem essa neura gigantesca de ter que fazer o RT-PCR, se vai visitar a avó, se vai para os Estados Unidos. E, na verdade, a gente está fazendo esses testes em indivíduos assintomáticos, né? Então, você tem um teste que ele tem uma acurácia ideal lá pelo 3º dia da doença e, de repente, você se vê indicando para fazer teste em indivíduo que não está sentindo nada, porque a empregada pegou o Covid, e o cara passou a 2 metros da empregada. Esse é um negócio que vira e mexe, aparece no consultório, eu falo, não façam nada. Se tiver sem sintoma, não... Então, assim, qual a validade real, tanto desse teste de fronteira que a gente tem que fazer para levar para fora, quanto desses testes... eu vou contar aqui uma anedota, uma situação que eu vivi anedótica. Eu cuidei de um rapaz com Covid, e ele evoluiu super bem, não teve nada, tal. Aí, com 15 dias, ele estava bem, não teve complicação nenhuma. Ele falou, eu quero fazer um teste, porque eu quero jantar com a minha avó. Ele falou, não, não faça o teste. Se você fizer ser positivo, você vai perder o jantar com a sua avó. E ele teimou, e não seguiu minha orientação, depois ele veio para mim. Fiz o teste, deu positivo, e agora? Eu falei, agora você não vai para o jantar. Mas eu estou com Covid, você sarou já. Só que, entendeu? Só que no jantar eu não vou deixar você ir. Então Wilson, como é que é esse negócio aí? Então, tem 2 dimensões super importantes do que você falou, né? Em primeiro lugar, é o camarada que fica com o teste positivo meses. Gente imunocompetente, não é imunodeprimido, não. E a gente cansou de ver de pessoas que queriam viajar depois de 4, 5 meses, né? E o teste dava positivo. Bom, esse cara não transmite para ninguém, né? Hoje em dia a gente já tem uma... Mas isso, assim, a gente aprendeu a duras penas ao longo do tempo, né? Vamos dizer a verdade, né? Que se você tem um CT acima de 30, a tua capacidade de transmitir o vírus é mínima. Ninguém pega a infecção pelo Covid se tiver meia dúzia de vírus. Não é assim. Você tem que ter uma carga infectante mínima, né? E isso se traduz mais ou menos com um CT de 30, né? Então, você tem toda a razão. Não faça. Se você passou 15, 20 dias depois do episódio agudo, acabou. Não faça, porque ainda que você seja positivo, não quer dizer que você transmite. Então, só vai atrapalhar o seu jantar com a sua avó. Então, não faça isso. Agora, eu vou te dizer, Wilson, que tem uma outra coisa que é o nosso calcanhar de Aquiles. É o cara que está tão bom que ele até está indo viajar, né? Ele está aí há 2 anos sem poder viajar, não sei o quê. E aí, 2 dias antes do cara viajar, 3 dias antes está positivo, o cara diz que o teste está errado. Né? Claro, né? O cara, mas eu tô assintomático, eu não tive a doença. Bom, aí você revê todas as etapas do teste, ele não está errado. Simplesmente é um teste muito sensível. E como a gente conhece da patologia clínica geral, testes de alta sensibilidade aplicados em pessoas com baixa probabilidade de ter a doença, dá mais falso positivo do que verdadeiramente positivo. É o tal do teste da toxoplasmose no pré-natal. Né? Você tem um monte de IgM positivo que não significa nada. Então, é uma situação assim, eu acho que isso ao longo do tempo, Wilson, vai desaparecer, porque não tem muito cabimento isso, sabe? Mas é que tem até uma coisa política, né? Eu obrigo o pessoal a fazer o teste porque eu estou fazendo minha obrigação, mas o que vai fazer é você que não vai viajar, o problema é seu. Né? Então, mas eu concordo com você, não faça. Ô, Celso, Wilson, posso entrar na conversa? Lógico, por favor, lógico. Mas se fosse possível, por exemplo, eu tenho trabalhado nessa loucura desde março de 2020, mas eu não sabia essa história da CT, quer dizer, eu acho que isso faz total diferença, né? Você vê no INCOR, até por uma questão de gestão de leitos, a gente parou, a gente no começo, eu lembro logo no comecinho, quando o HC ainda era o centro, tinha uma paciente, olha só, Celso, que loucura, uma paciente em fila de transplante, e claro que isso aconteceu em todos os hospitais, nós tivemos contaminação hospitalar, né? Então ela estava em fila de transplante, pegou Covid, e felizmente ela evoluiu muito bem padrão INCOR, ela estava com balão intraórtico, mas assim, consciente, em ar ambiente e com balão intraórtico, a gente até diz assim, o Covid não pegou ela de verdade. Bom, maravilha. Ela passou o período dos 14 dias, e aí o pessoal do transplante queria um PCR negativo para colocar na fila. A gente fazia uma vez por semana e dava positivo. Bom, assim, graças a Deus,
ela estava muito bem, muito estável, e até ela negativou e foi para a fila do transplante, mas continuava dando positivo. Tanto que, como isso foi logo no começo, a gente se reuniu e falou, gente, não vamos esperar um PCR negativo para tirar do isolamento. Porque logo que nós fizemos, a gente montou uma área grande do INCOR, mas nós ficamos com 100 leitos para COVID, e os outros não. Então, se a gente fosse esperar o paciente vir COVID negativo para sair, a gente demoraria muito para tirar. Porque o que a gente recebe, e é claro que eu entendo que é uma questão tão técnica que deixar o clínico definir é difícil, a gente recebe só detectado ou não detectado. E eu aprendi hoje com você que esse CT, quer dizer, de repente, desse CT, o detectado, ele não tem implicação clínica nenhuma, né? É verdade, Felipe, você tem toda a razão. Eu diria para você assim, por que que você não coloca, então, no resultado o CT? Porque como a gente chegou a fazer 6.000 PCRs por dia, que é uma coisa insana, né? Quer dizer, imagina se o PCR é uma técnica tão sensível, com risco de contaminação, não tem cabimento você fazer 6.000 testes por dia, mas não tinha jeito, nós estamos no meio de uma pandemia. Então, o que que acontece? A gente começou a fazer o teste em várias máquinas diferentes. Claro, era tudo padronizado, tudo validado, sem problema. Só que você não tinha o mesmo CT em todas as máquinas. Então, por exemplo, você fazia um teste no seu paciente e dava um CT de 30. Aí, na semana seguinte, ele queria voltar a repetir o teste, dava CT de 31. Ah, está caindo a carga viral. Não, é porque ele foi feito numa outra máquina. Então, a gente optou, não vamos colocar. Mas, num caso isolado, como esse caso que você contou, eu sugeriria o seguinte, liga para o laboratório e qual foi o CT dessa senhora? Porque se ela tiver um CT acima de 30, e pela história que você está contando, muito provavelmente era acima de 30, não tem porquê você deixar de fazer a cirurgia, porque ela não vai contaminar ninguém, e mesmo o risco que ela tem, o pessoal da Fiocruz demonstrou que você tem vírus integrado no genoma da célula da nasofaringe, que é uma coisa que a gente nem sabia que podia acontecer com o coronavírus. Então, se essa pessoa integra um pedaço do genoma, nem precisa ser o genoma inteiro, o pedaço que você detecta no PCR, você pode ter um resultado, não é que é falso positivo, mas é um pedaço da RNA viral. Ele não está nem fazendo o vírus inteiro. E essa pessoa não contamina ninguém, com certeza. Então, assim, o ideal seria que a gente tivesse um PCR que era super padronizado, feito de uma forma só, aí a gente podia soltar o CT. E aí você podia tomar uma decisão baseada no CT. Então, o número mágico é ao redor de 30, né? Mas vai ser difícil convencer o cirurgião disso. Agora parece que começou a pegar fogo aqui o chat. Tem duas perguntas que eu vou fazer, uma para cada um dos nossos internautas aqui, e aí depois eu vou pedir uma última palavra, um minutinho para vocês darem algumas key messages para os nossos internautas. Então, tem uma que é para o Felipe, para comentar sobre o Regencov e o Molnupiravir, do Renato, essa pergunta. E tem uma outra pergunta aqui para o Celso sobre IgA. Será que vale a pena fazer IgA, já que a IgM tem essa dificuldade toda? Então, são essas duas perguntas. Tem alguma outra coisa aqui, mas vamos ter que parar aqui nessas duas. Tá. O Regencov foi um estudo positivo dos anticorpos monoclonais usando em paciente ambulatorial que diminui a taxa de internação hospitalar. Então, assim, é o melhor estudo em paciente ambulatorial. Então, do ponto de vista científico, isso está até nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, publicada agora em 24 de setembro, que eles recomendam, é a única medicação que eles recomendam em nível ambulatorial. Agora, essa é uma questão científica, porque do ponto de vista prático, é uma medicação injetável, muito cara, e tem que ser selecionada em pacientes de muito alto risco. Porque, veja, quando a gente fala de usar uma medicação em paciente ambulatorial, e certamente... Qual o nome de quem perguntou? É Renato, é isso? Bom, o colega que perguntou, todo mundo... É o Renato. A gente monitora... Renato, a gente monitora muita gente em casa. Imagina você ouve um cara positivo e fala, bom, já que você está positivo, eu vou indicar anticorpo monoclonal para você que vai diminuir o seu risco de internar. Quer dizer, a gente precisa ver qual é esse paciente que é de alto risco, que você acha que possa evoluir mal. Então, assim, na teoria,
o estudo é positivo. Na prática era difícil. E o antiviral que você falou, eu acho que é o da Merck, né, Celso? Que ele falou. Molnupiravir, é isso mesmo. Esse que é o da Merck, esse que a Merck anunciou que reduziu em 50% dos casos, mas eu acho que não tem a publicação oficial, né? Não, ainda não tem. Tem a publicação oficial? Ainda não. Tá, porque assim, o Ritonavir e o Liponavir, a Organização Mundial de Saúde não recomenda, eles não foram eficazes, então esses dois não estão recomendados. E este, que é o da Merck, eles fizeram uma publicação recente, na verdade, um informe à imprensa geral, que foi positivo, mas a gente não tem os dados oficiais, então eu não tenho nenhuma informação oficial para te dar. Rapidamente, Felipe, qual a janela de tempo para você utilizar o anticorpo monoclonal? Não me lembro. Não me lembro Deve como é ser que bem foi no no começo, estudo né? agora. Eu não me lembro como é que foi no estudo. Começo. Era assim, no momento que faz o diagnóstico, o paciente de alto risco, ele tinha alguns critérios a mais lá, era paciente com potencial de complicar, que eles falam, nossa, esse cara está positivo e ele tem tudo para complicar, para ser internado, para evoluir mal. Mas agora eu não me lembro os critérios definidos de período. E a Raquel que perguntou para o Celso a história da IgA. Olha, Raquel, um dos primeiros testes que apareceram sorológicos para a Covid era feito por um laboratório alemão, que é super bom, que é chamado de Euroimmun. Eles faziam IgG e IgA, né? Ao longo do tempo, a gente viu que ele não tinha nenhuma vantagem de você fazer detecção de IgA. E já há algum tempo, o CDC contraindica que você faça detecção de IgM ou de IgA. Existe uma certa aura, sabe, de fazer IgA para uma série de doenças, quando a gente começa a ver que a IgM dá muito falso positivo, é muito inespecífico, mas isso só não acontece com IgA porque a gente usa menos. Se você começar a usar mais IgA, você vai ver que ela é tão falível como a IgM. E o CDC, que a gente respeita muito, né, não recomenda que se faça IgA, ele não foi melhor do que a IgG. Então, o que vale mesmo, pessoal, é IgG, viu? Então, Felipe, uma key message para o nosso... Me dá 30 segundos, deixa eu fazer uma pergunta todo dia para o Celso. Celso, eu acho que você explicou muito bem, mas assim, todo dia o doente quer fazer um exame para saber se ele está imunizado ou não pela vacina. E aí eu fico dando essas respostas que cientificamente você pode convencer os colegas, mas no consultório você não convence o paciente. Não é validado, não é validado, tá? Mas, pelo que eu entendi de você, você tem 83% de sensibilidade de mostrar que o anticorpo neutralizante é positivo. Quer dizer, eu até falo isso para o paciente, mas eu não peço exame. E ele sai bronqueado comigo. Quer dizer, na prática, eu queria a sua opinião. Se eu pedir e vier o anticorpo positivo, de fato, ele está protegido. Se não vier, pode ser pelo interferon gama que você falou, mas, assim, a sensibilidade, o valor preditivo positivo é alto, é isso? Sim, o que a gente não sabe muito bem, Felipe, é, por exemplo, assim, eu, depois da minha terceira dose, Celso, eu fui para 93% de neutralização. O máximo é 100%. Eu fiquei feliz, né? Agora, tem gente que tem, por exemplo, 50%, 45%. Quer dizer, o que a gente ainda não tem definido, porque não faz um mês a OMS lançou um padrão internacional. A partir desse padrão internacional, a gente vai saber quanto que uma pessoa tem que ter em termos de unidades internacionais para dizer que está protegido mesmo. Entendi. Você ainda não sabe qual é o corte, qual é o cutoff para dizer que ele está protegido. Exatamente isso. Então, a gente fica com medo, porque assim, eu não vou ter coragem de dizer para uma pessoa que tem 93% que ele não está protegido. Mas, e se ele tiver 30%? E se ele tiver 35%? A gente tem medo. E outra coisa que aquele estudo do CDC mostrou, do Emerging Infectious Diseases, você tem gente que é soro negativo, mas tem imunidade celular. Imunidade celular boa, que é, vocês sabem, a gente tem a resposta contra vírus é muito mais dependente de imunidade celular do que imunidade humoral. Então, ainda que a pessoa seja negativa, não dá para a pessoa se desesperar, dizer que a vacina não funcionou, não é verdade. Então, se você não sabe bem dizer qual é a proteção, e se o cara negativo na sorologia pode ser positivo na imunidade celular, eu prefiro não fazer. De fato, não é prático o exame. De fato, não é prático. Perfeito. Né?
Mas eu concordo com você. O pessoal, o clínico fala que não faz, o cara vai no laboratório e faz. Faz, Não, o paciente sai... Não é o paciente sai ele bronqueado do consultório. Ele Ele sai bronqueado. Parece que é preguiça minha de fazer um papel, e não é. Exatamente. É assim mesmo. Então, vamos lá, Felipe. Manda uma mensagem para a gente aqui. Para os clínicos que estão aí, os intensivistas. Eu acho que a mensagem é a seguinte: em casa, realmente, assim, a gente ainda não tem nada que evite a internação. Então, é monitorização, é trabalho mesmo, é ligação, é WhatsApp, é dipirona, a gente não tem nada efetivo. Tem os anticorpos monoclonais, mas no Brasil isso não tem aplicabilidade prática. A grande indicação de internação é necessidade de oxigênio. Isso é interessante, porque até o Círio, né, você fez uma reunião do corpo clínico no meio da pandemia aí, falando assim, não internem por bobeira, quer dizer, não é porque é hospital privado que vamos internar. A indicação de internação é necessidade de oxigênio. E uma vez que precisa de oxigênio, corticoide e anticoagulação estão indicadas. Se ele estiver evoluindo bem, ok. Se não, o tocilizumab, que nós tivemos falta no Círio, tivemos falta no INCOR, mas o tocilizumab é uma opção. Então, é isso. E uma vez que isso é importante também, até a pergunta, o tema da minha apresentação que me deram foi muito bom, porque uma vez que vai para a UTI, a gente não tem nada adicional, quer dizer, a gente já começou. Né? A gente já começou, quer dizer, você já fez corticoide que mantém, a anticoagulação, se começou, você mantém, senão você não começa, porque na UTI não foi bem, e se não usou interleucina 6, o bloqueador, você usa. E aí, assim, é uma necessidade realmente de um bom suporte de terapia intensiva. Acho que essas são as minhas mensagens principais, Gilson. Fantástico. Celso? Olha, pessoal, eu diria para todos que a gente está vivendo um momento bastante otimista, né, com relação a essa pandemia, né? Agora, em setembro, nós colhemos a 7ª etapa do estudo que a gente faz junto com o IBOP, né, desde abril do ano passado. E nós estamos com um percentual de pessoas que têm sorologia positiva neutralizante, numa amostragem que é estatisticamente significativa, muito alta, muito alta. Nossa população realmente ou teve a doença ou foi vacinada, de forma que a gente já está chegando muito perto daquilo que a gente considera imunidade de rebanho. Só que essas vacinas que a gente usa agora, e mesmo a imunidade natural, ela não evita a transmissão do vírus. Isso é uma vacina que provavelmente vai vir o ano que vem, né? Uma vacina esterilizante. Então, você pode estar protegido, mas você não garante que você vai proteger as pessoas com quem você convive. Então, pessoal, por favor, especialmente em ambientes fechados, continuem com todas as medidas de segurança. Continuem usando máscara, continuem lavando a mão, continuem ventilando muito bem o ambiente onde você estiver. E no ambiente aberto, vai depender, como eu falei para vocês, se você vai numa 25 de março ou se você vai passear num parque. Né? Não tem muito cabimento você estar na praia, né, com pouca gente, e andar de máscara. Isso até não faz sentido. Mas se você estiver numa praia cheia, talvez já passe a fazer sentido você usar. Então, tem que ter muito bom senso, mas nós precisamos continuar ainda forçando um pouquinho até a gente... Ainda está morrendo mais de 200 pessoas por dia no Brasil, né? Isso é uma catástrofe, né? Então, vamos fazer toda a força para diminuir isso mais ainda. Bem, eu queria agradecer imensamente os professores Celso Granato, Felipe Galego, que são pessoas realmente que vão ficar com uma marca como tendo sido de extrema importância nessa pandemia, né, que assolou todo o mundo e envolveu a classe médica de forma muito intensa, né? Eu queria agradecer ao Instituto do Coração e ao Grupo Fleury por essa parceria que já tem, esse aqui é o 3º ano, e que tem sido extremamente proveitosa do ponto de vista educacional, e agradecer a você, internauta, que ficou aqui com a gente até agora, são quase 9h20 da noite, né? Acompanhando essas duas pessoas brilhantes que falaram para a gente hoje aqui. Muito obrigado.